Após a vitória do Internacional sobre a equipe do CSA, eu encontrei o William Thomas na zona mista e fiz essa pergunta aí. Em relação a Jean Dias e Gabriel Barros, por que o Inter não tem na base, não consegue formar um ponta, um extrema, que seja do nível de um jogador do Ituano e de um jogador do Caxias? E sobre o Rômulo, ele vai ser o 9º volante do elenco. Por que o Inter precisa de 9 volantes? A resposta do dirigente foi esclarecedora e nos ajuda a entender como o Internacional chegou nesses nomes. E a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu quero falar sobre as contratações do Internacional. William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, na zona mista após a vitória contra o CSA, deu explicações importantes sobre como o Internacional chegou aos nomes de Rômulo, de Jean Dias e também de Gabriel Barros. E são informações importantes. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay, tu faz uma consulta grátis do teu veículo, carro, moto ou caminhão, para saber se tu tá devendo alguma coisa, licenciamento atrasado, IPVA vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tu pode também pagar este débito pela plataforma do aplicativo. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis do teu veículo, beleza? Olha só. William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, conversou com a imprensa na zona mista após o jogo contra o CSA. E eu quero aqui destacar uma fala muito importante do William Thomas, que é, de certa forma, uma admissão do processo de contratações do Inter nessa reta final de janela de transferências, em especial desses 3 nomes que foram apresentados recentemente. Rômulo, volante que estava no Atlético, o Jean Dias, atacante que estava no Caxias, e o Gabriel Barros, atacante que estava no Ituano. Eu fiz a pergunta que vocês viram na manchete. Primeiro, por que na base o Inter não tem condições de formar um jogador do nível do volante do Atlético, do atacante do Caxias e do atacante do Ituano? A base do Inter não era para suplantar essas necessidades? E aí depois, por que 9 volantes? Por que 9 volantes? E eu sei que o Inter contesta a questão dos 9 volantes, mas vamos contar. Gabriel, Campanharo, Rômulo, Baralhas, Matheus Dias, Depena, Arangues, Johnny e o Lucas Ramos, que já jogou como volante também e pode ser volante. Tá? Então, 8 ou 9, dependendo de como a gente entende o Lucas Ramos. É muito volante. E eu perguntei isso para o William Thomas. Vamos conferir a resposta dele porque é esclarecedora. Bom, primeiro, nós temos aí as nossas estratégias de mercado, né? E elas estão seguindo uma linha também de responsabilidade administrativa e financeira do clube. Não quero ser repetitivo, mas são palavras aí que já foram escutadas por todos vocês. Né? O Internacional não vai comprometer o futuro. Tá? E também dentro de uma linha de atuação se fez vários movimentos e tentativas com atletas de outros países e de outros clubes, talvez com uma carreira mais consolidada, né, e mais experimentada, mas não foi possível. Né? E como a gente tem um monitoramento dos estaduais e o momento de se fazer isso era agora no final dos estaduais, nós vimos, até pelo prazo e pelas necessidades de tempo, tomar decisões de avaliações que eram positivas. Jogadores que eram destacados nos campeonatos estaduais, independente de idade, de qual estado que estava jogando, de qual clube, mas são jogadores que tiveram algum tipo de destaque. E aí nos endossou, né, a tomar a decisão. E a gente aceita e respeita toda e qualquer avaliação, mas a gente não pode denegrir de forma alguma, né, as escolhas que o clube fez, porque a gente já viu muita coisa também e sabe que eles têm condições de vir aqui surpreender, né, e demonstrar toda a capacidade e competência que eles têm. Então, são ações que o clube fez para aumentar o nível de competitividade. São muitos jogos, né, e a gente acredita que eles têm condições aqui de vir aqui e dar sua contribuição dentro da estrutura coletiva da equipe. Por que 9 volantes? Não, assim, se a gente olhar, são jogadores polivalentes, né, que podem jogar em uma ou 2 posições no meio campo, ou talvez até mesmo como lateral. Né, assim, são alternativas na engrenagem, né, e características também que se é preconizada na montagem do plantel, que é a polivalência, né, e vários jogadores podem jogar em mais de uma posição. Podemos citar aqueles que já estão aqui, o Depena, que já jogou em mais de uma posição,
o próprio Johnny, o próprio Baralhas, o Matheus Dias hoje, que contribuiu numa posição que era necessária, né? O próprio Charles, né, que já está aqui, já jogou em mais de uma função no meio campo, como segundo, como terceiro, e vinha na Alemanha jogando como primeiro. O próprio Campanharo também, recentemente está jogando como primeiro volante e desempenhando, se consolidando na posição, mas já jogou em outras posições, então a gente também avalia, né, como dar alternativas, né, os mesmos jogadores para aumentar o repertório de ações do nosso treinador. Primeira questão, tá, que eu preciso abordar aqui com vocês. O William Thomas, ele admite, olha, nós buscamos opções mais consolidadas e não deu certo. Nós buscamos opções mais caras, mais certas, do ponto de vista da resposta, e não deu certo. E aí a gente foi para o segundo estágio. Pela pressa, pelo prazo, ele fala isso, não sou eu que estou dizendo, é a resposta do William Thomas. Pelo prazo, a gente recorreu aos jogadores que estavam se destacando no estadual com a expectativa de que eles possam surpreender a todos. E obviamente podem surpreender, o Rômulo pode ser um grande volante, o Jean Dias pode fazer história no Internacional, o Gabriel Barros também. Mas não é a tendência. São 3 jogadores desse nível, algo que o Inter não havia prometido. O Inter havia prometido contratações pontuais de jogadores que teriam uma certeza de que chegariam e dariam resposta. Não foi o movimento que foi feito. O movimento feito foi de jogadores de uma segunda prateleira ou terceira prateleira do futebol brasileiro que se destacaram nos campeonatos estaduais. E isso se deu pelo fracasso nas primeiras tentativas de outros jogadores e também pelo prazo que estava se encerrando no campeonato, na janela de transferência. Admitido pelo próprio William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!